E ainda, irmão, o diabo fazia eu pensar que eu era mulher, sendo que eu nunca fui, meu irmão. Chegou um ponto de quando eu querer fazer a cirurgia, mudança de sexo, a pessoa queria pagar pra mim, uma pessoa com a qual eu tinha relacionamento. E na época tava tudo certo pra fazer a cirurgia e nunca dava certo. Até que um dia eu peguei uma faca, meu irmão, queria cortar. O diabo ficava no meu ouvido falando: corta, você é mulher. Aí eu falava assim, se eu não conseguir fazer a cirurgia, eu vou cortar. Mas em mim não vai ficar. Parecendo que aquilo ali era o xodó delas. Aí quando eu olhei pra ela, que eu mexi na cama, ela percebeu que eu estava olhando. E ela virou, irmão. Quando ela virou, irmão, eu fiquei olhando aquilo. Eu pensei comigo: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Isso é um demônio, meu Senhor. Porque quando ela aparecia pra mim, meu irmão, ela parecia uma mulher bonita, elegante. Ela parecia uma mulher elegante. E ela chegou um dia a falar pra mim, a Pombagira falou pra mim, a Maria Padilha, que todas as mulheres... Graça e paz a todos os irmãos, que Deus possa abençoar você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou gravando esse vídeo aqui para o canal Semeando Vida, né? Para honra e glória do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou ex-transexual, moro aqui na Bahia, no interior, né? Então, irmão, estarei contando o meu testemunho, né, por partes. E espero que venha ajudar almas, né? Edificação das almas, em nome do Senhor Jesus Cristo, a qual está presa nesse caminho, a qual está presa nessa vida, nessa situação, né? Que não é fácil, mas o Senhor, ele veio para nos resgatar. Ele veio para as almas que estão perdidas realmente nesse mundo, sofrendo, né? Então, irmãos, ainda na minha infância, eu sempre fui uma criança com trejeito, afeminado, sabe? Então, na minha infância ainda, a minha mãe, a minha avó era benzedeira, né? E a minha mãe frequentava Umbanda, né? Centro de Umbanda. E ali, irmãos, como Jesus chegou na nossa vida. Ali naquela época, nos anos 90, a gente, quando era criança, brincava, né, ali na rua, na calçada. Naquela época as crianças brincavam, né, tinha infância, botava os brinquedos na calçada e ali brincava. Mas eu quero te dizer, irmão, que quando Deus tem salvação para entrar na vida de uma pessoa, não adianta, ele vai entrar, não adianta. E ali o que aconteceu, irmãos? E ali... a gente brincando, uma certa vez, estava eu e minha sobrinha brincando, e a gente começou a ouvir louvores, né? Louvores de harpas. E, de repente, irmãos, tinha uma igrejinha, se mudou uma igrejinha bem para a rua onde a gente morava. E ali, meu irmão, todo dia era aquele barulho, né? E a gente ficava assim, curiando, assim, né? Que a gente era criança e toda criança, né? É curiosa. E ali, irmãos, acontece que naquele tempo, uma bola que a gente estava brincando, uma bola caiu de frente dessa igrejinha. Então, eu fui buscar. Quando eu cheguei de frente da igrejinha, eu achei aquilo interessante. Era como se fosse um imã me puxando para dentro da igreja. E ali eu já me distraí com a bola, nem quis saber da bola. E ali eu fiquei ali vendo aquelas irmãs, né? Aquelas pessoas cantando aqueles louvores, a qual entrava, irmão, como flecha no coração da gente. E ali eu me comovi, eu comecei a chamar minha sobrinha: vem cá, vem cá. Aí ela veio, na época eu tinha 5 anos de idade, né? E naquela época, eu sou de um tempo, irmão, a qual eu vi cura. Eu vi pessoas botando câncer pra fora. Eu sou de um tempo que o povo, os irmãos levavam toalha para chorar e enxugar suas lágrimas. E quando voltava para casa, sua toalha estava encharcada de lágrimas. Então, irmãos, a gente ficou ali vendo. Aí ali, logo quando terminou o culto, né? Na verdade, o pastor chamou a gente lá pra dentro, arrastou a gente lá pra dentro. E a gente foi lá pra dentro, a gente começou a gostar. E ali vieram os filhos dele também, que na época era criança. Começou ali a falar pra gente: vem, 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 todos os dias tem, vem.
E ali eles iam buscar a gente todos os dias lá. Aí chegou um determinado dia, irmãos, que eu comecei a chamar a minha avó e a minha mãe para ir pro culto. A minha mãe, que outra hora era idólatra, a minha avó também era idólatra. Na casa da minha avó tinha as imagens, né? Imagens grandes, né? Que eu não vou citar o nome aqui. E lá, aquelas pessoas, ela era idólatra, minha avó, né? Então, irmãos, a minha avó minha mãe foi, e ali ela foi, naquele mesmo dia ela se entregou para Jesus, se quebrantou, chorou muito, e ali no outro dia a minha avó decidiu pegar aquelas imagens e consumir. Aí ela foi, chamou o pastor lá naquele dia, o pastor foi, quebrou as imagens, despachou as imagens, consumiu lá, e ali ela começou a ir, começou a frequentar. A minha avó outrora, a minha mãe outrora, quando era pessoas idólatras, a qual a minha avó era benzedeira, né, rezava crianças com vento caído, rezava para olho gordo, para inveja. A minha avó passou a ser uma mulher de Deus. A minha mãe passou a ser mulher de oração, a qual intercedia pelas pessoas, estava ali intercedendo o tempo todo. Passou a ser aquela pessoa, viver na sã doutrina do Senhor, viver a verdade, a fugir dos enganos de Satanás. Mas ali não parou, meu irmão. Aí tá começando aí. E aí, meus irmãos, eu fiquei na igreja, na verdade, até os meus 12 anos de idade. E ali a gente cantava nos louvores da criança, né? No grupo de crianças. E ainda na minha infância, irmão, eu com 3 anos de idade, eu fui picado por um escorpião amarelo, né? A qual, naquela época, minha mãe não me levou para o hospital, porque na época o hospital era bem longe. E a gente também, a situação naquele tempo era uma situação de muita pobreza, muita escassez, né? E ali eu fiquei chorando com aquela... Porque quem sabe que já foi picado por um bicho peçonhento sabe como a dor é terrível. A dor é terrível. Latejava aquele veneno, eu apenas com 3 anos de idade, mas eu lembrava das coisas, eu lembrava. E ali, meu irmão, aquele escorpião me picou porque ele estava na coberta. A minha mãe não sacudiu e me embrulhou. E ali aquele bicho acabou picando no meu pé. E ali, irmãos, de repente, eu ali chorando muito. E de repente, irmãos, eu via um ser. Ele se aproximou de mim, era um ser muito alto, e ele estava usando umas vestes muito branca, e ele chegava próximo de mim, meu irmão. Quando ele passou a mão em mim, eu adormeci e dormi. No outro dia, que a minha mãe tinha chamado lá a minha avó, que era para me levar no hospital, mas aí no outro dia eu já levantei bem, brincando, né? Não tinha mais, já tinha desaparecido a dor. Ali eu entendo que foi o próprio Jesus que veio aquele dia me visitar. Hoje eu entendo por quê. Porque ainda na minha infância, Satanás querendo acabar comigo, meu irmão. Satanás querendo cefar minha vida. Tinha uma caixa no quintal. Aqui no interior sempre tem dessas caixas no quintal, né? E cheio de água. Só que ali era mais de 2 metros de profundidade para uma criança apenas de 5 anos de idade. Então, eu e a minha irmã estava brincando de bola. A minha irmã vai e joga a bola e a bola cai dentro da caixa. E ela falou assim, calma aí que eu vou pegar o pau para pegar a bola, para estar pegando a bola. Eu, sem paciência, fui tentar pegar a bola, e aí quando eu fui tentar pegar a bola, eu caí, eu senti uma mão, meu irmão, me empurrando dentro da caixa, e ali eu caí dentro daquela caixa, me debatendo, já, e não sabia nadar, né, e ali eu fundei, mas quando eu fundei, meu irmão, eu senti uma mão grande me puxando, e me trouxe para a borda. E ali eu consegui pegar, botar minhas mãos, né, na borda, assim, da caixa e consegui sair. E ali a minha irmã falou bem assim. E a minha irmã chegou com pessoas, com meu tio, com pessoas, vizinhos, né, porque
ela falou que eu tava dentro da casa afogando. E ela, por medo de também se afogar, ela foi chamar pessoas. Mas aí eu já estava lá, tossindo. E ali o povo ficou admirado. Eu falei, eu achava, meu irmão, que foi alguma pessoa daquela que estava em pé que tinha me pegado. Mas não, hoje eu entendo que foi o próprio Senhor que me pegou com as mãos. Que me pegou na superfície, lá dentro da caixa, naquela caixa de água, e me jogou, me tirou para fora. Mas aí não parou. O inimigo, não satisfeito, ele foi trabalhando na minha vida. E eu ali, uma criança, a qual ouvia pessoas, xingamento de pessoas, de criança, de outras crianças da minha idade, me chamando daquele nome, né? Me chamando disso, me chamando daquilo, com aquele nome, né? Feio. Me amaldiçoava já. Por eu ter o jeito afeminado, por eu ter o jeito assim. E ali eu começava a falar, eu quero ser mulher, eu quero ser mulher. E ali o diabo começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar, falar assim, não, então você quer ser mulher, então você vai ser mulher. Eu ainda dentro da igreja me lembro, eu estava com 12 anos de idade, eu falei bem assim, eu olhei pra cima e falei bem assim, já chega, eu vou pro mundo, eu quero provar um pouquinho das coisas do mundo. E ali, irmãos, eu conheci uma travesti, né, na época, bem mais velha, e ela começou a falar, ele começou a falar pra mim assim, ah, por que você não se veste de mulher, não sei o quê. E aquilo ali, irmão, um abismo, meu irmão, ele chama outro abismo. E ali, irmãos, eu ouvindo aquilo, né, vendo ela toda elegante, né, toda transformada. E ali eu falei, é verdade. E ali, irmãos, eu comecei a tomar hormônio, comecei a deixar meu cabelo crescer, comecei a deixar o peito, começou a crescer. E ali eu comecei a me prostituir, E essa pessoa me levou para Umbanda, me levou pro terreiro, né? Chegando lá, eu achei muito interessante. Olha como o diabo trabalha, meu irmão. Saindo da igreja, já fui frequentar terreiro de macumba. Chegando lá, meu irmão, o pai de santo olhou pra mim, falou que, né, que tinha uma coisa que me acompanhava, que era muito forte, que não sei o quê. Aí jogou os búzios pra mim, falou pra mim que ia fazer o santo em mim. Ele foi, comprou os material, tudo, meu irmão, comprou os material, comprou os objetos, tudo pra fazer o santo, dos filhos de santo lá, né? Pra raspar a cabeça, pra fazer os rituais, tudo lá. E ali, meu irmão, uma certa vez, o demônio desceu nele e falou pra ele bem assim, que não era pra ele estar tocando em mim. Que não era pra ele estar tocando em mim. Que o homem de branco não permitia, que eu era do homem de branco. E ali, quando ele falou aquilo pra mim, que não ia fazer mais meu santo, porque o homem de branco não permitia, eu fiquei um pouco meio assim, frustrado, porque eu queria. E ali veio uma mãe de santo, falou assim, tudo bem, você... Aí, meu irmão, eu entendo que o demônio trabalha aí também. O demônio começou a trabalhar aí. Ela veio até a mim e falou assim, não tem problema, você não precisa fazer o santo, mas eu vou te dar uma imagem. Pegou uma imagem de uma pombagira de lá de dentro do altar e me entregou, me ensinou como se cuidasse, como cuidava da pombagira, me ensinou como fazer os rituais, e ali eu comecei a fazer essas coisas, eu comecei a praticar. E ali, irmão, eu começava a ouvir a pombagira falar comigo. Eu começava a ver, ela se materializava em uma mulher bonita, elegante, se aparecia pra mim. E eu já sabia quando ela ia aparecer, porque vinha o cheiro de cigarro, rosas. E ali, meu irmão, eu tinha que me deitar com quem ela quisesse. Ela me botava uma sedução que encantava os olhares dos homens. Então, ela botava ali eu pra me deitar na cama com quem ela quisesse. Não era com quem eu queria, era com quem ela quisesse. Ela me escravizou, meu irmão. Eu tinha que fazer as vontades dele. Eu tinha que fazer tudo que ele queria. E ali uma certa vez, irmãos, eu estava na minha casa, né? E ali eu estava lá, deitado, né? Tinha chegado de uma festa.
estava de ressaca, né? E ali, de repente, irmãos, começou lá no fundo, na esquina, tinha uma igrejinha. E ali aquela igreja, aquele povo começou a tocar, começou a dançar, cantar, né? Começou a cantar, e aqueles louvores, eles vieram, meu irmão. O Espírito Santo de Deus veio me visitar naquele dia. E ali eu subi em cima do muro. E a única coisa que eu olhei e falei bem assim: Senhor, se tu existe, me liberta e muda a minha vida. Eu falei em espírito, meu irmão, não falei isso da boca para fora. Porque senão os demônios iam escutar. E eu sabia que eles escutavam. Que ele não ia escutar se eu te falasse em pensamento. E ali, meu irmão, demorou, viu? As orações do justo, elas surgem muito seus efeitos. Mas naquele dia, Deus sondou meu coração e sabia que eu queria a libertação daquela vida cruel. Porque, meu irmão, é uma vida de ostentação, é uma vida de muito glamour, muito dinheiro, mas porém uma vida de muito sofrimento, escravidão e humilhação. Porque você é humilhado, você é rejeitado. Você é humilhado, você é rejeitado. Parece que os demônios vão rindo de você, né? E ali eu vivi naquela vida da prostituição, né? E ali eu comecei a fazer tudo o que eles queriam, meu irmão. Comecei. E fora os livramentos. Porque Deus falava comigo de uma forma que eu entendia quando era o Senhor que falava comigo. Eu ouvia aquela voz doce falando comigo: meu filho, não vai por esse caminho. E eu seguia. Uma vez, outrora, eu estava numa festa junto com uma colega, uma pessoa. E ali, de repente, irmãos, nós estávamos procurando carona para vir embora na madrugada. E ali tinha um homem bêbado. E ele falou assim: eu levo vocês, né? E ali uma voz falou para mim assim: não monte, não vai. E eu ali falei: eu não vou montar, não monta. Além de eu não querer, eu falei para essa pessoa não montar. E essa pessoa realmente cedeu a não montar. Não montou. E ali o homem saiu retado, falando que não queria dar carona, que ia dar carona pra gente, que a gente tava rejeitando, que não sei o que. Eu falei: não, meu senhor, eu não vou montar, eu não vou. Pode ir. E ali, de repente, irmão, no outro dia a gente soube que esse homem, a qual a gente ia montar, sofreu um acidente, o carro capotou e ele morreu na hora. Ali a voz do Senhor sempre falando comigo, sabe, me tratando de um jeito que só eu entendia. Porque o amor do Senhor não tem como se comparar. Você pode se frustrar com o homem da terra, mas com o Senhor nunca. O Senhor, ele é fiel para conosco. Então, meu irmão, ali eu fiquei impactado com isso quando eu subi no outro dia. Porque poderia estar nós mortos, mas o Senhor nos livrou. O Senhor sempre dando livramento, meu irmão. Sempre dando livramento para a minha vida. As pessoas, meu irmão, que me abusou ainda na minha infância, o Senhor permitiu todos eles virem à sepultura. E eu perguntei um dia para o Senhor: Senhor, mas por que, meu pai? Por que o Senhor não perdoou, Senhor? Porque eu perdoei, irmão. Eu perdoei. As pessoas que me causaram mal no passado, eu perdoei. Né? Porque o meu foco é Cristo, o meu foco é o céu. E ali, meu irmão, o Senhor falou para mim: meu filho, você é o menino dos meus olhos. E por amor aos meus, eu abato, eu tiro, eu faço descer a sepultura. E ali, meus irmãos, até hoje pessoas me julgam. Fala pra mim assim: ah, mas você tem um jeito assim, assim, né? Só que eu não ligo, sabe por quê? Porque o próprio Jesus falou pra mim: eu te olho, eu te contemplo por dentro. Não é por fora. O homem te vê por fora, pela capa. Porque as pessoas hoje só prestam pra julgar, mas não conhecem o ser de dentro. Então, meu irmão, continuação do testemunho. E ali, meu irmão, eu fui servindo a Satanás, fui fazendo tudo que ele queria, prostituição, luxúria, tudo que ele queria. E ali, uma certa vez, eu estava indo pro meu ponto de prostituição, com a bolsa do lado, e passei de frente de uma igreja.
Mas, irmão, vou falar a verdade, eu tava numa esquina, mas aqueles louvores a qual as pessoas cantavam, vinha, entrava como uma flecha no meu coração, e eu parava, meu irmão, e eu ficava analisando assim, ficava parado ali, e as lágrimas caíam, as pessoas me perguntavam, mas por que tu tá chorando? Eu falei, nada não, mas me dava uma saudade, meu irmão, de entrar dentro da igreja, me dava uma saudade de estar ali dentro da igreja. Eu sentia uma saudade que não tinha explicação. E eu chorava, mas eu não tinha força, meu irmão, para voltar. Eu não tinha força para voltar para dentro da igreja. Eu não tinha. Era como se fosse que tivesse correntes presas em mim. E ali, meu irmão, uma certa vez, para mim ter um encontro com o Senhor, foi da seguinte forma, quando o Senhor me resgatou. Em 2020, eu estava lá em casa, eu tinha chegado eu estava lá em casa, né? Eu tinha chegado da cidade, do centro, fiquei lá em casa, estava lá em casa de boa, e de repente veio uma notificação de um vídeo, de um louvor pra mim, e eu ouvi aquele louvor e eu comecei a chorar. E ali, meus irmãos, o Senhor falou profundamente comigo, né? Volte, eu te amo. Eu te quero na minha casa. Eu ouvi o Senhor falando comigo. E de repente, quando eu deitei, que eu fechei os olhos, eu tive uma visão, a qual eu me via, né, no altar pregando. E me via. E via eu e minha mãe. Eu falava bem assim. Eu pensava comigo, quando eu tiver com 80 anos, eu volto para tua presença. Eu vou curtir, eu vou pecar. Quando eu tiver com 80 anos, eu volto. Aí eu falei assim, 80 anos, porque já tá perto da cova, mais ou menos. E aí eu volto com 80 anos. E ali na hora o Espírito Santo falou para mim bem assim. O Espírito Santo debateu comigo e falou bem assim, mas a oportunidade sua é agora. Você possa ser que você não vai ter essa oportunidade de chegar aos 80 anos. Então a oportunidade é agora. E ali, meu irmão, eu peguei, passados dias, fazendo tudo que não presta ainda, né? Aí foi um dia que eu decidi, eu comecei a ouvir a voz do diabo falando que ia me matar. Ele falava que ia me matar porque eu já não tava, né, mais fazendo as vontades dele. E ali, mas eu ainda não tinha entregado minha vida para Jesus. E ali, eu fui parar no hospital, porque eu já não conseguia dormir, né? E uma certa vez, a minha sobrinha teve um sonho, que me viu no hospital, morrendo. E ali, foi dito e certo. Eu fui parar no hospital com falta de ar, sentindo mal. E cheguei lá, eles analisaram, falaram que era problema de ansiedade, não sei o que. Passaram um remédio pra mim, uma listra. E eu falei bem assim, eu olhei pro papel e falei bem assim. Foi como se fosse, irmão, que o Senhor me deu um despertamento na hora. Eu falei bem assim, quer saber de uma? Eu olhei no espelho com um peitão desse tamanho, cabelão, meti a tesoura naquele cabelão cacheado, afro, deixei mais ou menos aqui, né, batendo aqui, cortei aquele cabelão, deixei ele aqui. E ali, irmãos, eu falei assim, quer saber de uma? Quer saber de uma? Deus me fez, foi homem. Eu vou mudar. Cheguei na minha mãe e falei bem assim, manhã, tem culto hoje? Ela falou, tem. Eu falei, ela falou, por quê? Eu falei, eu vou pra igreja. Aí ela falou, sério? Eu falei, sim. Aí eu ainda falei bem assim, tem mais. Eu quero voltar a ser homem. Ela tomou um susto, meu irmão. Porque o povo, assim, a minha mãe já estava desacreditada, coitada. Não porque, né, porque ali, muito tempo, muitos anos em oração. Mas ali ela não acreditava, uma pessoa tão afeminada, tão assim, né, no auge da vida, no auge, né. Então, eu falei assim, esse dinheiro maldito, dinheiro amaldiçoado, essas coisas tudo amaldiçoada. Peguei, irmão, sabe o que eu fiz? Fui pra igreja à noite.
Aquebrantei da presença do Senhor, chorei, o louvor tocou, chorei foi muito. Logo quando eu cheguei na porta, o Senhor usou pessoas que nem me conheciam, nunca tinha me vindo para me falar comigo. Foi eu que te trouxe, meu filho, eu te amo. Tem uma obra linda na tua vida, você é um escolhido, e um escolhido, meu irmão, não tem escolha. Um escolhido não tem escolha, não tem pra onde você fugir, porque o salário do pecado é a morte, meu irmão. Então o pecado estava me levando para a morte, e eu estava cego, eu não estava vendo. Em João 8, versículo 32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi a verdade que entrou. E ali, meu irmão, quando o pastor fez o apelo no final do culto, eu sem pensar duas vezes, arribei minha mão e fui lá na frente, me aquebrantei, chorei muito, ali eu aceitei meu Senhor, e ali começou. Dentro de um ano e pouco, o Senhor começou a fazer a transformação da minha vida, porque o Senhor, Ele tem pressa nos escolhidos, porque o Senhor Jesus, Ele está voltando, meu irmão, e ali de repente, meu irmão, peguei uma maleta enorme de maquiagem no outro dia. Não esperei, o Senhor vai trabalhar constante, não, irmão, porque quando você dá um passo, você tem que dar um passo. Porque o Senhor, Ele está esperando você dar um passo. E eu já terminei isso na minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei de corpo, alma e espírito. Não para brincar com as coisas do Senhor, não, meu irmão. Porque eu sei como é que é a ação do inimigo. Eu sei como o demônio trabalha para destruir almas. Enquanto muitas pessoas estão brincando dentro das igrejas, brincando de ser crente, o diabo está levando muitas almas para o inferno. E eu sei, porque eu estive lá. E eu vi as almas sofrendo como sofre lá. Porque o Senhor Jesus, Ele permitiu eu ver alas do homossexual, da travesti, das prostitutas, de jovens desobedientes, de pessoas que outrora estavam dentro da igreja e agora tá no mundo. Eu vi pessoas que se foi, que não deu tempo de se arrepender, tudo lá no inferno, em alas, em gaiolas, em cadeia, preso, sofrendo tortura. Aleluia. E ali, meu irmão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, no outro dia eu peguei a maleta de maquiagem e taquei fogo no fogão de lenha mesmo. Acendi, fui queimando, queimei, dei fim. Peguei minhas roupas, fiquei com 2 peças, irmãos, para mim usar, para mim ir para a igreja. Uma blusona unissex e short mesmo, eu ia do jeito que eu tava, meu irmão, que eu tinha. Eu só queria saber do meu Jesus. Só queria saber dele. Não tava importando se o homem olhar pra mim ou me criticar. Porque quando eu chegava dentro da igreja, parece que o centro das atenções era eu. As igrejas hoje têm que se preparar. Tem que se preparar. Tem que estar preparado para acolher as almas. Não criticar. Não criticar, não julgar. Porque o Senhor, a igreja, meu irmão, é lugar para vaso quebrado mesmo. O Senhor não veio para os perfeitos, o Senhor veio para os quebrados. Veio para os que precisam, os doentes, os leprosos. Veio para a prostituta, para o homossexual. Veio para nós que precisamos do Senhor. Não veio para o perfeito. Então não tem ninguém perfeito dentro da igreja. Nós estamos ali para ganhar o céu. Não para julgar o próximo. Que os irmãos vivem em união. E ali, meu irmão, queimei, dei fim, doei minhas roupas, sandália, ó, peguei, fui botando sacola e saco de sandália, de salto, joguei no lixo, sabe, irmão? Tomei uma raiva. Foi como tirou a escama. O Senhor falou pra mim: você vai ficar com a sequela de algumas coisas, pra você saber da onde eu tirei você. Ainda vestido de mulher, meu irmão, ainda com sequela, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Fui selado para honra e glória do Senhor. E ali que eu fui tirando mesmo, fui me limpando, procuro me limpar todos os dias, né? Porque nós somos pecadores miseráveis. A gente tem que pedir o Senhor para nos purificar o tempo todo, por nos purificar, por nos limpar.
E ali, meu irmão, a minha mãe, ela ficou tão feliz. Pessoas, meu irmão, ali agora teve que desaprender, me chamar, teve que botar o ato de me chamar do nome masculino. Saiu do feminino para me chamar o masculino. Graças a Deus fui ungida missionário, estou fazendo a obra do Senhor. E o Senhor está trabalhando. Graças ao nosso bom Deus. Porque, meu irmão, eu quero te dizer, para as mães principalmente, para você mãe, não abandone o teu filho. Se você está orando, continue orando. Dobra a sua oração. Porque uma oração do justo surge muitos seus efeitos. Se você está orando para o seu filho porque está no lesbianismo, ou no homossexualismo, ou no mundo das drogas, não desiste do teu filho. Porque, meu irmão, pessoas olhavam pra mim, falavam pra mim que não tinha mais jeito. Olhava pra minha mãe e falava, isso daí não tem mais jeito não, vai morrer assim. Eu até pensava também, irmão, que eu já ia morrer assim. Eu já estava até conformado que eu já ia morrer daquele jeito, porque eu não queria, meu irmão. Então precisou o Senhor permitir algumas coisas acontecer comigo, né? Permitiu. E aí eu tô aqui agora lutando também para ganhar os meus familiares, aqueles ainda que não aceitaram Jesus, né? Tô na luta aí por meu pai, por algumas irmãs minhas, né? Mas eu sei que Deus vai fazer a obra, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor não é homem para que minta. Então não é... minha mãe, não entrega os pontos não, minha mãe. Fica firme, porque o Senhor, Ele vai fazer milagre na tua família, em nome do Senhor Jesus, como Ele fez na minha. Porque o Senhor é justo. E por uma oração do justo, Ele fecha a sepultura. Ele fecha a sepultura. Porque eu vivi uma vida de sofrimento, uma vida de rejeição, uma vida de humilhação, uma vida de altos e baixos, de muitos livramentos, a qual o Senhor me deu de morte, muitos livramentos. Porque, meu irmão, não adiantava eu estar rodeado de pessoas, comer do bom e do melhor, viver no bom e do melhor, e estando lá. E quando eu chegava em casa, me dava aquela tristeza, aquele vazio. E hoje, graças a Deus, eu deito numa cama, eu consigo dormir, porque eu tenho paz do Espírito Santo. E se eu pudesse, a minha, sabe, o meu coração chora por almas que estão lá fora. Porque o verdadeiro evangelho, meu irmão, é chorar, é se doer pelas almas. Porque nossa briga não é contra a carne. Nossa briga não é contra a carne. E hoje, logo de pouco, quando eu estava na presença do Senhor, pessoas tentaram matar a minha fé. Pessoas me julgou. Mas o Senhor falou para mim, meu filho, carrega a cruz. Eu carreguei, eu suportei, eu venci, você também vai vencer. Vamos, meu irmão, rumo ao céu. Não desiste. Anima, levante tua cabeça. Não desanime não, na caminhada não. É difícil, é. Mas Cristo prometeu estar conosco, século do século. O Senhor não prometeu um mar de rosa para você não. O Senhor não prometeu você andar de tapete. De tapete, não, meu irmão. O Senhor não prometeu você ter mar de rosas, não. O Senhor prometeu ter caminhos de espinho. Porque a porta que nos leva ao céu é um caminho estreito. A porta larga que conduz ao inferno. Tudo mais fácil, tudo pode. Então, meu irmão, o tempo de se apegar ao Senhor é agora, porque Jesus está voltando. E o Senhor está fazendo obra linda de muitos aí. Está resgatando deste mundo tenebroso. Quero te dizer que o Senhor, Ele é tão bom. Ele cuida. O Senhor, no Salmo 34, vai dizer: o Senhor, Ele cuida até dos ossos.
Nenhum sequer deles se quebra. Olha para você ver o cuidado. As orações mais sinceras do Senhor são as orações mais sinceras. Nossa, do justo para o Senhor, são armazenadas em taça de ouro. Olha como o Senhor ele é. Porque o diabo, meu irmão, ele não vai saber, não quer saber se você é preto, se você é branco, se você é rico, se você é bonito, não. Ele entra na tua vida para fazer bagunça dentro do seu casamento, com seus filhos, com sua família, com sua parentela, com teus vizinhos. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor não, ele veio para dar vida com abundância. O Senhor ele é tão educado que ele bate na porta. Se você abrir, ele vai entrar. O diabo não, ele entra, faz bagunça, mata, rouba, destrói. Então, meu irmão, o Senhor veio, ele fez a transformação em mim. Outrora, pessoas que não acreditaram em mim, pessoas que falam, que se diz que serve a Deus, meu irmão. Pessoas tentaram matar minha fé, pessoas me rejeitou, me humilhou, cuspiu em mim, irmão. Meus irmãos, cuspiu, se humilhou, falou tanta coisa assim, sabe? Que se fosse para mim olhar para o homem, eu tinha desistido. Eu tinha tudo para desistir. Mas não, sabe por quê? Porque o meu foco é Cristo. Mesmo na humilhação, mesmo na dor, mesmo na luta de prova, meu irmão. Mesmo na dificuldade, passando por precisão, eu não abandono Cristo. Eu não abandono Cristo. Eu estou firme e forte com Ele. Até o século do século. Em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque o diabo tá roubando a coroa de muitos. O diabo tá pegando, tá roubando a coroa de muitos. Muitos estão trocando Jesus, porque Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Tem muita pessoa trocando Jesus por meia hora de prazer, 1 hora de prazer, por coisas carnais. Porque o dia do homem é como sombra. Ele passa. Você fala, ah, irmão, você sofre até hoje? Sofro, sim, algumas coisas sim. Porque pessoas me, assim, falam assim, ah, você tem um jeito assim, me chama disso, sabe? Fui barrado de entrar no banheiro de homens, porque pessoas me confundiram como lésbica. Mas não é, meu irmão, isso aqui é sequela de hormônio. Foi muito hormônio, eu vivi 17 anos tomando hormônio. Eu tô com 30 anos, eu fiz 30 anos de idade. Então, dos 12 anos até os 28. Fazendo a vontade de Satanás. Fui abusado. Deus me deu livramento. De tantas coisas. Mas como eu falei, eu tô contando um testemunho resumido para não ficar longo esse vídeo. Eu quero te dizer que você que não entregou sua vida para Jesus ainda, se entrega. Se volte para o Senhor, porque Ele está voltando. E Ele quer levar todo mundo, meu irmão. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, tá na hora da gente se apegar ao Senhor. Tá na hora da gente se abraçar Ele. Que a porta da graça, ela ainda está aberta. A porta da graça, ela está aberta. O Senhor estava tratando comigo. O Senhor precisou tratar comigo, né? Eu comecei a perder tudo. Eu comecei a perder as coisas que eu consegui, que eu conquistei na prostituição, né? E eu comecei a perder tudo, porque o Senhor permitiu, né, meu irmão? Então, assim, porque o Senhor fala assim, quando você vem para a presença dele, ele não quer nada que você conquistou lá fora, não. Entendeu? Ele vai te honrar, ele vai te dar da mão dele, não da mão do inimigo. Porque o Senhor não bebe na taça do inimigo, não. Entendeu? Então, meu irmão, eu tava lá fora, eu via coisas, demônios. Eu tava dentro de hotel mesmo, de motel. Eu via demônios escalando com garras enormes, escalando no teto, né? Eu mostrava para a pessoa, para o cliente, a pessoa falava que não estava vendo nada. Então eu entendia que ali era espiritual, que o Senhor queria que eu saísse dali. Porque quando eu estava lá fora, meu irmão, outrora, eu sabia que tudo que eu estava fazendo estava desagradando a Deus, né? Estava fazendo tudo desagradando a Deus. Porque Deus, ele dá o livre-arbítrio para você escolher o que você vai fazer. Mas aí existe 2 lugares, o inferno e o céu. Então, eu estava indo para o inferno, para as portas largas, porque eu queria viver a minha
do meu jeito, da minha forma. Então precisou o Senhor tratar comigo. Precisou o Senhor vir e pesar a mão nele. O Senhor desceu a espada. O Senhor precisou permitir o inimigo tocar em mim, meu irmão. Porque se eu estava sendo abusado, se eu estava sofrendo aquilo no passado, porque eu queria passar por aquilo. E o Senhor lhe permite o diabo tocar como ele fez com Jó. Só não tira, não toca na vida, mas você pode tocar. E foi comigo assim, dessa mesma forma. O Senhor permitiu o inimigo tocar em mim. O inimigo tocou com força mesmo. Tocou e eu senti. Eu ouvi a voz dele falando que ia me matar. Que ele ia acabar comigo. Então, meu irmão, se você botou a mão no arado, de estar fazendo a obra do Senhor, de aceitar, se você entregou a tua vida para Jesus, não volte para trás, não volte para comer bolota do porco. Não volte. Porque o inimigo, ele tá pedindo alma de muitas pessoas. Ele fica com lista. Eu já vi a lista de Satanás. Eu já vi a lista dele na mão. Eu já vi a lista dele na mão e eu via. Quando o Senhor me deu visão. Quando o Senhor me deu em visão as gaiolas presas no inferno com pessoas vivas que estavam aqui na terra, mas já estava lá sofrendo, se configurando no inferno pela falta da desobediência ao Senhor. E eu via na mão dele listras e listras de nome, pedindo almas para o Senhor, a alma das pessoas, dos crentes rebeldes, das pessoas rebeldes. Eu via na mão dele. E eu via gaiolas, jaulas, via várias pessoas presas. Porque vive na desobediência, fazendo tudo que não presta. Fazendo tudo que não presta. Lá no inferno. Meu irmão, o inferno é real, meu irmão. O inferno é mais real do que eu aqui, do que você aí. Ele é real e ele existe. As orações mais sinceras são das pessoas que estão lá agora, mas o Senhor não ouve mais essas orações. Eu vi a aula dos homossexuais lá dentro. Eu vi dentro do inferno. Eu vi a lamas. Eu vi a lama tenebrosa onde ficam as pessoas que praticam as imoral sexual. Eu vi, meu irmão, precisou só me mostrar para eu crer. Aleluias. O Senhor, Ele ama as almas. Ele não quer deixar as almas perecer. Mas só que as pessoas estão cegas. As pessoas que estão escolhendo como quer viver e de que forma quer viver. São as pessoas. As pessoas que estão escolhendo essa situação para elas. O Senhor não vai te lançar lá, meu irmão, porque Ele quer, não. É pela tua desobediência. Quando você tá lá fora, você fica cego espiritualmente. Você não tem visão para ver como o diabo te usa e te escraviza, né? E dessa forma, eu vivi 17 anos, né? Vivendo dessa forma. Os livramentos que Deus me deu de morte, né? De acidente, né? Tinha vez que eu pegava o cliente... nós ia para um hotel e muitas das vezes o cliente, eu via que ele ficava diferente, se configurava, virava assim, ficava com aquela aparência demoníaca, sabe? E só eu via, eu perguntava às minhas colegas, né, que era trans, você está vendo? Elas falavam não. E eu falava, gente, eu tô vendo um demônio naquele homem. Eu via, irmão, de repente eu via, irmão, ele olhava pra mim assim e se configurava um demônio tenebroso. Ou seja, a gente ali na farra, né, fazendo tudo que não presta. E uma vez eu peguei carona com um amigo meu, tava eu, um amigo, uma trans, e tava um rapaz, a qual ele tava chamando a gente pra ir pro motel, e a gente foi. Ele pegou carona lá com a outra pessoa, e eu peguei carona com essa pessoa, e de repente, irmão, essa pessoa começou a correr, e eu só falei assim, Senhor, nos cubra com o teu sangue. Eu falei no coração.
E eu falei assim, Senhor, não deixa eu morrer aqui não, meu pai, porque irmão, eu sabia, irmão, que tudo que eu tava fazendo tava desagradando a Deus, irmão. Mas eu tinha temor ainda de Deus. Eu tinha aquele medo de morrer, né? E ali eu via, irmão, quando essa pessoa tava correndo demais. E eu via que ele ia chocar com uma carreta. E na hora eu gritei. Eu falei pra ele, você vai bater, você tá doido, não sei o quê. E ali eu pulei, irmão. Quando eu pulei da moto, eu caí num mato, num barranco assim. Caí. Eu caí intacto, irmão. Caí intacto. Como? Não sei. Deus. A mão de Deus. Hoje eu entendo que Deus, Ele cuida. Deus, Ele vela. Eu caí intacto. Eu caí com um salto intacto no chão, no asfalto, na BR. Ai. E essa pessoa caiu lá. Quase veio a óbito, né? Mas não morreu. Mas eu creio que eu pulei antes, né? E eu pulei, fiquei intacto. Não tive um arranhão, graças a Deus. Meu celular que estava na mão não sofreu nada. Então, assim, Deus sempre guardando a gente, livrando, né, irmão? Porque, irmão, assim, já existia uma pessoa que estava em oração por mim. A minha mãe pagava preço. A minha sobrinha também, né? Porque ela sempre ficou firme ali na presença do Senhor. Então, teve pessoas que estavam sempre orando por mim, de oração, né? E assim, irmão, eu quero te dizer que quando Deus tem promessas na vida de uma pessoa, quando é escolhido, um escolhido não tem escolha. Então, o diabo, de todas as formas, queria me tirar, né? E outra vez, estava aí uma pessoa, montamos um carro, e essa pessoa deu carona pra gente. Assim, a gente não sabia, irmão, pra gente ter um coração bom, pra gente ter um sentimento bom, por a gente morar aqui no interior, a gente nunca ter ido, assim, vivido em cidade grande, sabe? Nas capitais, a gente achava que todo mundo seria como nós, pacata. Só que ali, essa pessoa veio de fora e essa pessoa armou um laço de morte pra matar eu e uma amiga minha. E de repente, irmãos, essa pessoa levou a gente para um lugar, a gente conhecia aqui muito bem, né? A gente que até ensinou o local. Mas ali, irmãos, ele pegou e passou do local. Chegou no local, já tinha mais pessoas lá. E ali, irmãos, ele falou assim, agora vocês vão manter a relação com a gente, vocês vão fazer o que a gente quer. E ali, irmãos, teve pessoas ali que já estavam abrindo a cova com a pá. E ali a única coisa que eu ouvi, uma voz do Senhor falava assim para minha voz. Essa voz sempre que falava comigo, de um pai sereno, falava assim para mim, fuja pela janela do carro. E ali eu falei, vamos fugir pela janela. E além de fugirmos, irmão, as pessoas nem viram a gente fugimos, deram no pé, né? E a gente soube que essas pessoas não eram daqui, né? Porque a gente conhece que aqui, por mais que é um lugar pequeno, mas a gente conhece as pessoas. Aqui as pessoas são pacatas, não são pessoas ruins, de coração ruim, ao ponto de fazer mal pra pessoa. Então, Deus, hoje eu entendo que Deus, Ele cuida, meu irmão. Deus, Ele é tão bom, sabe? Ele cuida até daqueles filhos rebeldes que tá no mundo. Ele cuida, sabe? Deus, Ele é tão valoroso, tão grandioso, só Ele. Porque Ele cuida, Ele vela. Que em Isaías, versículo 3 vai dizer, ainda que houvesse dias... Em Isaías 43, versículo 3, vai dizer, ainda antes que houvesse dias eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar de minhas mãos, agindo eu, quem pedirá, irmãos? Quem pode pedirá quando Deus quer fazer? Então, muitas das vezes você vai questionar, falar assim, Senhor, a minha vida não tá bem, Senhor, mas por quê, meu Pai? Não é fácil, meu irmão. Caminhar com Cristo é um caminho árduo, é um caminho espinhoso, mas vai valer a pena. Vai valer a pena viver a vida de renúncia. Viver a vida de renúncia, matando o velho eu, né? Andando contramão da vida. Vale a pena, meu irmão. Vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. Então, quando Jesus falou assim pra mim, meu filho, eu te amo tanto, meu filho. Volte pra mim, irmãos. Eu não suportei mais. Eu falei, ai, chega de sofrer. Eu vou voltar pra presença do meu Pai.
Da onde eu nunca deveria ter saído, porque muitas das vezes, irmão, quando vem a tristeza, quando vem a angústia, quando vem a dificuldade, a única coisa que eu faço, que eu falo, Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo, Espírito Santo de Deus, me ajuda a suportar as lutas, porque não é fácil. Não é fácil, muitas das vezes ainda tem pessoas que ficam te criticando, te apontando o dedo, te julgando como se ele fosse Deus, sabe? Só que o Senhor falou pra mim, meu filho, carrega a tua cruz, eu estou contigo. Eu estou contigo, meu filho. Então assim, meu irmão, eu quero te dizer, lute pela tua coroa, não deixa o diabo roubar tua coroa, não. Porque eu sofri tanto, irmão, sofri tanto, eu fui cuspido, fui humilhado, fui rejeitado, eu fui desprezado. O ser humano é podre. Nós sem Deus, irmão, é como um liquidificador. Longe de Deus, a gente ligado não presta pra nada. A gente precisa estar ligado, conectado com Deus. Mas o ser humano, irmão, ele só quer fazer mal a gente, sabe? Fazer mal a gente, falar, criticar, julgar, apontar, condenar a gente, sabe? Então assim, irmãos, eu não julgo as pessoas que estão lá fora, não, porque eu sei. Eu sei, as almas precisam de Cristo. Então cabe você ter amor pelas almas. Não é julgar, não é criticar as almas que estão lá fora, não, né? Porque eu sei, irmão, por isso que Deus levanta pessoas que tem coragem de botar a cara pra bater, soldados valentes, meu irmão, pra ir até as almas, fazer o discípulo, porque tem muitas pessoas que já tá há muito tempo lá na presença da casa do Pai, mas se incomodou, então não vai atrás das almas. Tem pessoas que já acham que tá salvo, e na verdade a salvação a gente tem que estar buscando ela todos os dias, meu irmão. Porque, ô meu irmão, vou falar tanto, eu falei pro Senhor, mas por que, Senhor? Eu nasci só pra sofrer, tanta humilhação, rejeição, Senhor, mas por que, meu Deus? Por que, Senhor? E ainda, irmão, o diabo fazia eu pensar que eu era mulher, sendo que eu nunca fui, meu irmão. Chegou um ponto de quando eu querer fazer a cirurgia, mudança de sexo, a pessoa queria pagar pra mim, uma pessoa com a qual eu tinha relacionamento. E na época tava tudo certo pra fazer a cirurgia e nunca dava certo. Até que um dia eu peguei uma faca, meu irmão, queria cortar. O diabo ficava no meu ouvido falando, corta, você é mulher. Aí eu falava assim, se eu não conseguir fazer a cirurgia, eu vou cortar. Mas em mim não vai ficar. Em mim não vai ficar. Irmãos, a pior coisa, meu irmão, porque a homossexualidade entrou na minha vida através de desenhos, meu irmão. Muitas pessoas não acreditam, mas através de desenho que entrou. São desenhos demoníacos, desenho de Barbie, desenho Caverna do Dragão, esses desenhos antigos, né? Que hoje em dia as pessoas falam que não tem nada a ver. Então, você acaba achando que você é uma coisa, achando que você é uma, mas você nunca foi, irmão. Meu irmão, porque o Senhor me fez um homem. Filho dele, o servo do Senhor. Então, assim, o diabo fazia eu pensar que eu era mulher, que eu era isso, que eu era aquilo. E eu ficava enganado. Eu me via como uma mulher, eu me achava como mulher, entendeu? Eu me comportava como uma mulher. Porque eu queria ser mulher de todas as formas. A aparência não me bastava. Eu tinha que ter também tudo de uma mulher. Então, meus irmãos, mas Deus nunca permitiu, irmão. Deus nunca permitiu eu passar por isso. Deus permitiu sim eu colocar prótese, tudo, mas Deus não permitiu eu fazer a cirurgia, mudança de sexo, porque Deus é tão maravilhoso e hoje eu só agradeço a Deus, irmão. Satanás, ele me escravizava de uma forma. Então assim, meu irmão, Satanás me fazia de escravo. As pombagiras me faziam de escravo. E uma vez, meu irmão, eu acordei na madrugada. Eu ainda não tinha me convertido, não. E quando eu olhei, eu vi um demônio em pé, de rabo e chifre. E ele tinha um cabelo, ele é um demônio feminino.
E eu fiquei olhando aquilo ali de olho aberto, sabe? Ela tava virada de costa. E eu vi quando ela pegava o salto alto, meu irmão. E ela ficava abraçando o salto alto como se fosse um bebê. Passava o salto alto na cara dela. Ficava passando, beijando o salto alto. Pegava também as maquiagens. Pegava os batom que eu tinha, meus batom. Tudo ficava passando, tipo assim, beijando, sabe? Parecendo que aquilo ali era o xodó delas. Aí quando eu olhei pra ela, que eu mexi na cama, ela percebeu que eu estava olhando. E ela virou, irmão. Quando ela virou, irmão, eu fiquei olhando aquilo. Eu pensei comigo, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Isso é um demônio, meu Senhor. Porque quando ela aparecia pra mim, meu irmão, ela parecia uma mulher bonita, elegante. Ela parecia uma mulher elegante. E ela chegou um dia a falar pra mim, a Pombagira falou pra mim, a Maria Padilha, que todas as mulheres que usavam batom, a maquiagem dela, as coisas dela, era dela. E eu falava bem assim, e aquelas mulheres que estão dentro da igreja, ela falava, são minhas, essas mulheres não têm nem trabalho comigo. Estão presas no mundo espiritual em gaiola. Ela falou comigo, a Pombagira, porque quantas das vezes, irmão, eu ia pra encruzilhada, despachar batom, brinco, gargantilha, cílio postiço, tudo que ela gostava, esmalte, eu ia despachar na encruzilhada. E uma certa vez, meu irmão, uma pessoa me chamou para ir despachar um trabalho numa encruzilhada. Eu fiquei naquele dia com tanto temor pensando, porque na hora que a gente tava fazendo lá, que essa pessoa tava fazendo, eu fiquei em pé esperando na encruzilhada. Eu vi um demônio manco, meu irmão, uma mulher manca, uma mulambo, ela vinha mancando, meu Deus, tão tenebrosa, ela vinha mancando, meu irmão, como um zumbi. E ela pegava aqueles batons, aquelas coisas, e ela se jogava em cima de uma forma com aquele amor, com aquele carinho. E eu ficava olhando para aquela coisa feia, esfregava o olho para tentar sumir, mas eu via de olho aberto aquele demônio. E eu falei assim, eu vou embora com a pessoa, mas eu não tô com cabelo. Eu falei, mas eu vou embora. Se você quiser ficar aí, você fica sozinho. Peguei, montei, meu irmão, na moto e casquei fora. Fui esperar a pessoa lá na esquina. Porque aquele demônio tava me causando mal, irmão. Eu via, irmão, ele achou que eu não tava vendo ele, não, meu irmão. Eu olhava, mas às vezes eu batia o olho e disfarçava pra pensar que eu não tava vendo. Eu sei que foi o próprio Deus que abriu minhas visões pra mim ver como era no mundo espiritual. E quando eu olhei, eu vi cabeças e cabeças e vários demônios. E eu vi vários demônios, meu irmão, nessa encruzilhada. Naquele dia eu fiquei com tanto medo, eu falei, Jesus, sangue de Jesus. Naquele dia eu lembrei de Jesus na hora. Eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Eu tô aqui de ousado. O meu lugar não é aqui. O meu lugar está na presença do Senhor. O meu lugar é na presença do Senhor, não é aqui fora. Porque Deus me deu tantos livramentos de morte, livramento de tantas coisas ruins. E eu vou ficar aqui desagradando ao meu Senhor? Não, Nanina, não, vou embora. Eu peguei e fui embora, meu irmão. Fui embora. E hoje, graças a Deus, irmão, graças para um igual. O dia, meu irmão, que eu me converti, eu tinha pegado a imagem que eu tinha falado pra vocês, que eu tinha a imagem da Pombagira, rainha Maria Padilha do inferno, que ficava na sala da minha casa, na outra casa que eu morava. Ela ficava na sala, era enorme, grande, e ali, quando eu botei na caixa que eu entreguei pro pastor na época, que ele foi pegar, eu ouvi a voz dela falando assim pra mim, você vai me abandonar? Você vai me abandonar? Eu comecei a repreender, sangue de Jesus tem poder, demônio. Sangue de Jesus tem poder. Vivi a vida toda enganado. Sai, demônio. Queima Jesus. Sim, meu irmão. Sim. Eu ouvi a voz dela dando uma risada. KKKKK, você vai me abandonar? Você vai me abandonar? O mundo espiritual, meu irmão, é muito real. É muito real. As experiências que eu tive com Deus, só Deus e eu sei o que eu passei. Então, a pessoa que está na carne, ela não vai entender. Só que está em espírito, vai entender o que eu passei.
Hoje eu sei os livramentos que Deus de morte, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nem aqui eu estava para contar a história. Nem aqui eu estava para contar a história. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, para adorar o nome dEle, para fazer o ídolo deles, para ganhar almas para o Senhor. Não vivo mais porque Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Que eu diminua, que Ele venha crescer na minha vida. Que eu fique no piso e que Ele venha crescer na minha vida. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. E o Senhor deixou sequelas em mim, meu irmão, do passado, para mim saber de onde que Ele me tirou. Ele falou comigo, vou deixar sequelas para você saber de onde eu te tirei. Porque, irmão, outrora, quando eu estava lá fora, tinha praticamente esquecido de um Deus maravilhoso, grandioso. Eu tinha esquecido. E eu sabia que o inferno existia, mas eu tentava distrair minha mente para não encaixar aquilo. Para fazer tudo que Satanás queria. E que os machos queriam também. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor veio com suas mãos fortes e me libertou. E eu oro também para Deus libertar essas vidas que estão aí fora, sofrendo. Né? Porque, irmão, as pessoas quando me abusaram, fizeram o que fizeram comigo, eu perdoei. Eu perdoei. Eu perdoei todos eles. Sabe, irmão? A melhor coisa é você ter um coração limpo e puro diante de Deus. Você, irmão, porque a pessoa que vive a verdade, que fala a verdade, meu irmão, ela não vai ter amigo, não. Porque você não tá para passar a mão no pecado de ninguém. Então ela não vai ter amigo. Então hoje são poucas pessoas que eu posso contar. Que eu tenho assim. Eu tenho agora hoje. Eu adotei pessoas espiritual, né? Adotei pessoas espiritual. Mas tem pessoas que despreza de você. Entendeu? Acha que essa pessoa não morre na terra. Só que eu quero saber, eu quero falar, irmão, que a gente nesse mundo não é nada. Que se não for Deus, a gente estamos aqui nesse mundo simplesmente passando o meio-dia. Falar igual minha mãe fala. Simplesmente o meio-dia. Porque essa terra não é nossa. Um dia o Senhor vai requerer. Um dia a gente vai ter que dar conta. Então hoje em dia eu convido o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, fica comigo, conversa. É onde eu desabafo. É onde eu converso. Eu falo, Senhor, eu não vou resolver nada. Que vai resolver é o Senhor. Eu entrego tudo na mão de Deus. Os meus problemas, minhas lutas, minhas pelejas, eu entrego tudo na mão do meu Senhor. Sabe? Pra Ele resolver comigo, porque eu não sou digna de nada, de resolver nada. Antigamente eu batia no peito, falava assim, eu vou resolver, eu resolvia, né? Outra hora, quando você tá lá fora, você quer resolver tudo, você quer fazer tudo, sabe? Mas hoje em dia não. Antes de tudo de eu fazer, eu primeiro vou consultar meu pai. Posso, paizinho querido? Pode. Se o Senhor permitir, eu vou fazer. Se não, não. E é isso, meu irmão. Eu estou aqui resumindo um pouco do meu testemunho. Eu peço que Deus venha abençoar todos em nome de Jesus Cristo, que venha edificar, que Deus possa te ajudar, que o Espírito Santo de Deus possa te visitar em nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você que não desanime, levante tua cabeça. Não abaixa a cabeça, não deixa o inimigo roubar tua coroa. Levante tua cabeça, olhe pro alto, porque lá em cima tem um Deus maravilhoso, o nosso Senhor. Então levante tua cabeça, não deixa a tristeza. Não deixa o diabo vir sambar dentro de tua casa. Não deixa o diabo vir te apontar, te acusar, não. Levante tua cabeça.
Peça ao Senhor, o Senhor segura nas minhas mãos, meu Pai. Porque se eu segurar, eu vou escapulir. Então o Senhor segura, porque o Senhor vai me segurar. Em nome de Jesus, porque Deus é contigo. E você que está nesse mesmo problema, nessa luta de libertação, peça a Deus, busque em Deus. Não busca no homem não, meu irmão, porque você vai se frustrar. Busca em Deus. Busca somente nele, no Senhor. Porque como o Senhor fala, agindo ele, quem impedirá, né? Então busque nele, peça força nele, peça força no Senhor, busque no Senhor, porque ele tudo ele fará por você. Amém? Que Deus possa te abençoar a sua vida. E eu estou fazendo esse testemunho, meu pequeno testemunho, para o canal Semeando Vida. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.